Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs também. Que Deus nos abençoe a todos. Que Alta de Souza receba de nós todo o agradecimento que temos pela oportunidade que ela nos concede do trabalho. Sabemos realmente o quanto ela trabalha, não é, na espiritualidade. Espíritos da sua envergadura, quanto se esforçam para que a humanidade progrida, melhore. Ela tem poemas assim muito bonitos, inclusive um que ela fala do centro espírita, quando ela fala que Jesus está representado pelo procedimento, pela conduta dos seus trabalhadores. Então, quanto mais dedicados são os trabalhadores, quanto mais eles fazem o trabalho com afinco, com dignidade, com realmente carinho e qualidade, logicamente que Jesus se faz presente de uma forma muito mais verdadeira, muito mais, não é, forte. Então, para nós é uma honra estarmos aqui para falarmos nessa casa de Alta de Souza. Bom, Jesus já falava que todo trabalhador é digno do salário. Logicamente que quando ele falava isso, e Lucas registrou lá no capítulo 10 dos seus evangelhos, Jesus queria nos chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, para que a gente mereça receber, não é? Pelo que nós nos empreendemos a fazer. E também que nós possamos receber, na verdade, o que nós realmente merecemos e sermos dignos de tudo isso. Sabemos o quanto Deus, nosso Pai Celestial, nos envolve com o seu amor imenso. Muito embora Ele saiba da nossa fraqueza, da nossa ainda ignorância, mas Ele sabe também do enriquecimento que nós teremos à medida em que vamos atravessando as reencarnações. Poderíamos dizer com muita certeza que a reencarnação é um dos maiores, talvez uma das maiores expressões do amor de Deus pelas suas criaturas. Porque sem a reencarnação, nós não teríamos a chance, por exemplo, se fôssemos pessoas aqui indignas do seu amor, como nós poderíamos conquistar, portanto, intimamente esse amor de Deus? Hoje nós temos pessoas que tropeçam na vida, cometem crimes, e eu acredito que em algum momento da noite, do descanso, porque até acreditamos que essas pessoas nem descansam direito, porque a sua cabeça, a sua consciência pesada não permite, mas em algum momento essas criaturas pensem um dia, será que eu vou poder merecer o perdão de Deus? Porque o perdão da minha família eu até posso ter, o perdão da minha mãe, o perdão da minha esposa, do meu marido, ou o perdão da minha vizinha, de um colega que eu fiz alguma coisa. Mas e o perdão de Deus? Será que um dia eu conseguirei? Porque como Deus é o nosso Criador e o Senhor das nossas vidas, Ele colocou na nossa consciência as suas leis. Então, para onde quer que nós possamos ir, levaremos conosco, na nossa consciência, as leis de Deus. Se perguntássemos para um irmão evangélico ou um irmão católico, onde estão escritas as leis de Deus? Eles diriam imediatamente, na Bíblia, não é? E eles carregam a Bíblia debaixo do braço com muita propriedade, defendem a Bíblia, alguns até morrem por ela. Mas nós sabemos que não somente nos livros estão escritas as leis de Deus. Porque se fossem nos livros, os livros poderiam cair de moda, poderiam deixar de ser lidos e as pessoas não teriam contato com as suas leis. Mas Deus colocou de uma forma muito sábia as suas leis nas nossas consciências, para que possamos, em qualquer estágio ou dimensão que estejamos, elas estejam também conosco. Então, os espíritos imortais que somos nós, nas suas idas e vindas para o mundo espiritual, pelo fenômeno da morte, pelo retorno à vida corporal, pela reencarnação, vamos estar sempre em contato com as leis de Deus. E Ele nos permite, então, essas idas e vindas para que nós possamos, na medida do possível, dentro das nossas condições, irmos nos apropriando dos seus desígnios. Porque Deus não quer que nenhum de nós aqui seja infeliz, ou qualquer criatura que Ele tenha, porventura, criado. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Felizes não somente porque vamos receber de mão beijada as dádivas divinas, mas felizes pelas conquistas que faremos.
E a cada uma das conquistas que nós fazemos, nos tornamos não somente dignos dela, mas felizes pelo fato de já estarmos num patamar mais evoluído. Se pudéssemos dar uma olhadinha no nosso passado, não nesta encarnação, porque é até muito fácil regredir 10 anos, 11 anos da nossa vida, ou até pensarmos na nossa infância, seria mais fácil nos lembrar, se não nos lembrássemos nitidamente, mas alguém poderia nos lembrar disso, nosso pai, nossa mãe, alguém que conviveu conosco desde a infância, desde o nascimento. Mas, se nós pudéssemos dar uma olhadinha no passado, em encarnações anteriores, nós poderíamos tomar um susto muito grande, ao vermos como nós progredimos, graças a Deus. Quando dizemos graças a Deus, é graças a Deus mesmo. Porque sem o amor que Deus nos tem a todos, possivelmente ainda estaríamos na idade da pedra. Quebrando pedra, quebrando a cabeça, dando, pernadas na vida. E esse senso, esse sentido da vida que Deus nos concede, e aí Ele nos manda sempre emissários seus, que estão em primeira instância na nossa família, na condição dos nossos pais. Os nossos pais são os primeiros médiuns que Deus manda para a nossa vida. Porque os nossos pais, pelo fenômeno do sono, recebem dos orientadores espirituais as diretrizes para a nossa educação, para a nossa estadia na Terra. Quando nós escolhemos as nossas provas e as nossas expiações, ou até nem escolhemos, porque há espíritos que estão tão encralacados no mal, que eles não têm nem o poder de escolha, porque o seu livre-arbítrio, de certa forma, ele fica tolhido das melhores escolhas. Mesmo assim, Deus nos concede a dádiva da vida. E aí os nossos pais são esses primeiros emissários de Deus, para que nós possamos não somente enfrentarmos uma nova experiência, desafios novos, mas tenhamos com quem nos apegar, com quem nos segurar para os momentos mais difíceis. E aí Deus nos concede a infância. A infância é o bálsamo para o espírito. É o momento em que o espírito vai dar uma descansada da sua encarnação anterior, que pode ter sido uma encarnação muito atribulada. E aí vem a infância, o bebê dorme bastante quando renasce, porque é o momento do descanso que ele precisa para que ele adquira forças e coragem para o enfrentamento dos compromissos que ele mesmo assumiu. Então, quando a gente vê um bebezinho aí no braço da Fabiana, por exemplo, a gente sabe que esse bebezinho que está aí com ela e o filhote que está do ladinho, eles escolheram provas pelas quais eles querem passar nessa encarnação. E aí o pai e a mãe, o avô, a avó, os irmãos, são esses grandes apoiadores do espírito. E ele precisa, nesse momento aí da infância, precisa de muito carinho, de muito amor, de muita atenção e cuidados, para que esse espírito possa adquirir coragem e ânimo, para então, no momento devido, enfrentar os embates que a vida vai lhe colocar. Porque nós escolhemos, meus irmãos e minhas irmãs, nós escolhemos aquilo pelo que a gente quer passar, as coisas que vão nos acontecer, mas nós também vamos conviver com pessoas que também escolheram. Elas também fizeram suas escolhas, elas também assumiram seus compromissos. Então, as nossas vicissitudes, elas vão estar junto, ao lado das vicissitudes e das escolhas das pessoas que estão convivendo conosco. Tem gente que não aguenta, tem gente que abandona a família, tem gente que foge do compromisso, porque acha que é muita coisa para dar conta, e aí vai embora, larga. Só que quem é espírita sabe que vai precisar ressarcir e que no futuro vai precisar retornar para junto daquela mesma família, daquelas mesmas pessoas, para poder então dar continuidade aos compromissos assumidos. Quem não é espírita, não está em contato com essas informações, acredita que se livrou do problema. Eu vou deixar, vou largar, pronto, que se vire aí sem mim. Mas, na verdade, a pessoa está somente adiando o seu compromisso. Então, quando Jesus fala isso, que digno é o trabalhador do seu salário, ele não está falando só do trabalhador braçal, daquele que trabalha o mês inteiro, e aí, no final do mês, a empresa onde ele trabalha vai pagar a ele um salário
de acordo com aquele mês que ele teve. Se ele faltou dias de trabalho, ele vai ter o desconto dos dias que ele não trabalhou, porque ele só vai receber aquilo que realmente ele mereceu receber. Mas, da mesma forma, somos nós os trabalhadores da vida, porque o trabalho do espírito imortal não é só o trabalho braçal, não. O trabalho profissional, o trabalho que ele vai lá, bate o ponto, ou passa 8 horas, 6 horas do dia, não é só esse trabalho. Nosso trabalho é a nossa vida inteira. Mesmo quando nós desencarnamos, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar fazendo jus à confiança que Deus nos dá. Cada criança que nasce é uma prova da confiança de Deus. Não somente pelo Espírito que está retornando, mas por aqueles que vão tomar conta dele. Então, todos nós, os que renascem e os que estão sob a custódia de alguém, temos a confiança de Deus de que tudo vai dar certo. Senão, não haveria reencarnação. Para quê? A pessoa não vai dar conta mesmo, então para que perder tempo? Lembram que Jesus ele não fez nenhum milagre na cidade onde ele nasceu? Ele ia perder tempo. As pessoas não acreditavam em Jesus. Os próprios irmãos de Jesus achavam que ele era um maluco, que ele era um doido, que dizia que era o filho de Deus, que estava ali num acesso de loucura. Então as pessoas não acreditavam em Jesus. Então santo de casa não faz milagre. Então ele preferiu fazer milagre em outros lugares, onde as pessoas confiaram nele e sabiam que ele estava falando a verdade. Então devemos ser dignos daquilo que Deus nos dá, mediante o esforço que nós fazemos, não somente para cumprir os compromissos que nós próprios escolhemos, mas também para fazer felizes aqueles que estão junto conosco. Aquele que não serve ao outro, não serve para viver. Esse é um ditado que diz, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Significando dizer que todos nós temos essa via de mão dupla. Não devemos ser somente servidos. O que é uma pessoa que só quer ser servida? É uma pessoa caprichosa, que quer que todo mundo faça o que ela quer, é uma pessoa orgulhosa, que acha que ela é melhor do que os outros, portanto, as pessoas têm a obrigação de fazer o que ela quiser, de lhe fazer os mínimos gostos. É um espírito caprichoso, que precisa de algumas lições para aprender a ser gente. E aí a própria vida vai, na medida do possível, ensinando essa criatura a entrar nos eixos. Mas aquele que serve de uma forma abnegada, tranquila, recebe em dobro, em cêntuplo, tudo aquilo que ele faz. Quando Jesus foi lavar os pés de uma mulher, não é? Disseram, mas você não pode fazer isso, primeiro porque era uma mulher, não é? E depois porque Jesus era já considerado alguém de alta envergadura na estirpe do céu, portanto não precisaria fazer aquilo. E foi quando ele disse essa célebre frase: quem não serve para viver, aliás, quem não vive para servir, não pode, não é, ser servido, porque a lei é de causa e de efeito. Então, hoje, a humanidade, nós estamos em meio a problemas muito graves, do ponto de vista social, moral, e os espíritos superiores nos dizem que aqueles que herdarão a terra serão esses que serão dignos de estar nela. Jesus falava, não é, que bem-aventurados serão os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, nós estamos numa fase crucial da humanidade terrestre. A humanidade já passou por várias situações difíceis. Nós já tivemos na antiguidade os problemas das invasões muito fortes, e que terras eram invadidas por povos mais fortes, mais fortemente armados do ponto de vista da força bruta, porque a verdadeira força é aquela que não impõe, mas sim aquela que é aceita de forma natural. Então, a Terra viveu nesse período muito grave das invasões, dos povos que eram aviltados pela invasão de outros povos, que até hoje nós sofremos ainda o rescaldo dessas invasões. Aqui no Brasil, por exemplo, não é? Foi um país que foi invadido por holandeses, invadido por portugueses, invadido por franceses, invadido por ingleses.
temos influência, espanhóis, temos uma influência aqui, o Brasil é um grande caldeirão cultural por causa dessas invasões. Temos ainda, não a invasão, mas a chegada dos africanos, já estavam aqui os indígenas. Então o Brasil é um país multicultural, graças a esse monte de episódios que aconteceram na nossa história. Se no Brasil não foi tão difícil o problema das invasões, mas em outros países isso foi muito grave. Tivemos agora, no século passado, um período de muita dificuldade na Terra, quando um general quase que acaba com o nosso planeta, porque ele tinha uma grande vontade, uma sede de poder muito grande. Muito embora nem aparentasse isso, porque era vegetariano, não fumava, não tomava bebidas alcoólicas. Assim, de uma forma aparente, era alguém de muito equilíbrio. Porém, tinha uma alma ainda muito intempestiva. E quase que se o mundo espiritual não desse um basta, ele poderia ter acabado com o nosso planeta. Aqui no Brasil, por exemplo, houve um período em que fomos proibidos de nos casar com pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, os japoneses foram os mais perseguidos na época do Estado Novo, porque queria que aqui também no Brasil, porque havia uma grande influência da Alemanha no Brasil, que os brasileiros se tornassem também branquinhos de olhos azuis. A ideia era essa. Então, não poderia casar com negros, não poderia casar com japoneses, não poderia casar com esse, com aquele, porque queria-se que no Brasil também os brasileiros fossem como os europeus, todos branquinhos de olhos azuis. Muito bonitos, mas não era uma coisa que seria boa para todo mundo. O bom é que haja essa diversidade, essa mistura, isso é que é bonito. Se não fosse assim, Deus não teria feito essa mistura, teria só feito um tipo de raça, ou preto, ou todo mundo branco, ou todo mundo amarelo, ou todo mundo verde, ou azul. Por quê? Por que Deus fez tantas cores? É porque Ele gosta de ver essa diversificação, essa mistura. Então, quem é, por exemplo, preconceituoso racial, está indo contra Deus. Quem acha que o preto não é digno, ou que o índio não é digno, ou que o amarelo, o japonês não é digno, está indo contra Deus. Porque Deus gosta mesmo é da mistura. Então, dignos somos do amor de Deus, da grande misericórdia que Ele tem pelas nossas ainda fraquezas morais e espirituais. Mas o homem vem atravessando ao longo desses tempos todos essa sede de poder, porque como ele conquistou, aprendeu a conquistar, a sua inteligência se desenvolveu durante tanto tempo e de uma forma muito bacana, muito boa, de certa forma o mau uso do livre-arbítrio deu a boa parte dessa humanidade a sede do poder. E o verdadeiro poder não é o poder de poucos. O verdadeiro poder é o poder que abraça muitos. E que muitos são beneficiados por ele. Quando isso não acontece, é porque esse poder está sendo mal interpretado. E aquele que é o dono daquele poder, do suposto poder, infelizmente, ele está indo pelos caminhos errados, tortuosos. Então, essa sede de poder faz com que a humanidade hoje aparente que haja mais pessoas perversas do que pessoas boas. Quando, na verdade, meus irmãos, não é bem assim, não. É que os maus, eles são audaciosos. E os bons são mais calados, são mais quietos. Fazem o bem sem ostentação, sem procurar ser celebridade, ou holofotes, ou aplausos, ou elogios. E o mal, como é atrevido, ele aparece. Então, a impressão que nós temos é que há mais gente ruim no planeta do que gente boa. Mas não é bem assim, muito embora, no planeta de provas e de expiações, o mal ainda prevaleça. Então, por exemplo, Kardec dá um exemplo fenomenal no livro Obras Póstumas. Ele diz assim, vamos tomar por base 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 25 são boas, 75 não são. Vamos dizer que dessas 75 que não são boas, 50 são maus pela fraqueza. São pessoas ignorantes. Os próprios espíritos dizem isso. A maioria dos perversos são mais ignorantes do que maus. A própria Joana também fala isso.
Então, digamos que desses 50 que são supostamente maus, aliás, desses 75, porque 25 são bons, 75 são maus. Digamos que desses 75, 50 são maus pela fraqueza, mas seriam bons se tivessem tido na infância, por exemplo, um excelente acompanhamento, uma família equilibrada, tivessem tido noções de moralidade, de valores verdadeiros, mas mesmo assim eles fossem maus. Mas digamos que, pegando esses 50, que são fracos, mais fracos do que maus, teríamos aí uma maioria, os 25 bons, mas os 50 que não são tão maus assim. Porém, os 25 que sobraram, esses são maus mesmo. São perversos, saberem que são, mas mesmo assim não são irredutíveis. Podem mudar de uma hora para outra, a depender da oportunidade que tenham de poder se expressar de outra maneira. Então, teríamos aí, portanto, uns poucos que seriam realmente assumidamente maus, porque sempre há isso. Eu me lembro de uma historinha que eu li num livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier. Eu não tenho certeza se é Lindos Casos ou se é Chico de Francisco, é um dos dois. São dois autores que fizeram livros só com fatos, episódios que aconteceram com o Chico. E um deles é que Chico foi visitar uma pessoa, e quando ele chegou na casa dessa pessoa, ele estava no jardim matando formigas, com aquelas bombinhas de Detefon antigas que a gente ficava dando bombadinhas. E aí Chico ficou com pena das formigas, porque Chico tem pena até da formiga. Ele gostava muito de animais, gosta na espiritualidade ainda, gosta também. E aí ele disse, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, essas formigas miseráveis. Aí soltou os palavrões em cima das formigas. Estão comendo o meu roseral, estou acabando com as minhas flores. Eu vou lá dentro buscar mais Detefon para acabar com elas. Aí subiu, entrou lá na casa. Aí Chico chegou na beira do formigueiro e disse, minhas irmãs, fujam que lá vem chumbo grosso. Não é que as formigas foram embora, minha gente, mas ainda ficaram algumas formiguinhas, ainda ficaram. Aí quando perguntaram a Chico, Chico, e essas formiguinhas que ainda ficaram? Ele disse, não, aquelas dali são as teimosas, que não tem jeito mesmo, você avisa, mas elas não querem saber. Então, a humanidade é mais ou menos isso. Há aqueles que, mesmo teimosos, mesmo ainda um pouquinho fracos, praticando coisas que não deveriam, mais por ignorância do que por maldade, eles ouvem e acabam sendo tocados pela bondade dos outros que vão ao seu encontro. Mas há aqueles que não querem saber, pelo menos por enquanto. Então, diríamos que a maior parte da humanidade, meus irmãos, o mal é ainda uma exceção. Aqueles que são, aliás, o bem, não é? O bem é ainda uma exceção. Porque, mesmo em minoria, aqueles que praticam o mal, praticam com muito gosto. E os que fazem o bem, timidamente vão fazendo o seu trabalho, sem ostentação. Mas há de chegar um momento que todos nós seremos dignos de estarmos aqui na terra. Porque voltaremos. Quem aqui não quer voltar, levante a mão. Alguém aqui não quer voltar na próxima encarnação? Quem não quer voltar? Quem acredita na reencarnação aqui, levante a mão. Uau! Então, supõe-se que todos nós queremos voltar. E quando voltarmos para cá, nós vamos querer encontrar um lugar melhor para a gente viver. Queremos encontrar escola para todo mundo. Queremos encontrar trabalho para todo mundo. Estamos numa época em que se promete muita coisa, não é? Estão prometendo mundos e fundos. Então, temos que ter cuidado com essas falsas promessas, porque até que ponto as pessoas poderão cumprir aquilo que elas prometem? Quanto nós poderemos ser dignos da palavra que nós mesmos empenhamos? Nós mesmos. Às vezes a gente promete as coisas para as pessoas e a promessa não é uma dívida, é uma dúvida. A gente não tem certeza, mesmo prometendo, que a gente vai um dia cumprir aquela palavra que nós demos. Então, vivemos uma época complicada. Nós que somos cidadãos, que vamos depositar aí o nosso voto de confiança
nas pessoas que nós vamos eleger, às vezes nós fazemos isso, mas temos dúvida. Será que realmente o meu candidato ou a minha candidata, ela vai cumprir ou ele vai cumprir as promessas? Será que ele é digno da minha confiança? Às vezes a gente vota só por tradição, ou vota só porque alguém nos pediu para votar, mas nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que votar pela força do nosso coração. Lembram que votaram em Judas e não em Jesus? As pessoas votaram por votar. Votaram porque acharam, pelas aparências, que ali estavam o candidato A e o candidato B, e que o B merecia muito mais. Mas não foram, por exemplo, pesquisar quem eram essas duas pessoas a fundo. Por exemplo, perguntaram quem era a mãe de Jesus, quem era o pai dele, se ele tinha uma profissão, se ele era uma pessoa digna. Nem perguntaram. Então, nós estamos diante de situações em que nós precisamos, antes de depositar a nossa confiança, termos certeza daquilo que nós fazemos. Afinal de contas, já somos pessoas bem maduras hoje, muito mais do que já fomos em outras ocasiões, nessa própria encarnação. Imaginemos, portanto, em nossas encarnações anteriores. Então, nós estamos num período correto, que é onde nós estamos mais colaborando com a transição do nosso planeta. Mas não é o planeta Terra que vai mudar. Ele não vai deixar de ser azul para ser amarelo ou branco. Ele não vai deixar de ser mais verde para ser menos verde. Na verdade, quem vai mudar o planeta somos nós, e não o planeta que vai mudar. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O planeta foi criado para o homem, e não o homem para o planeta. Então, nós precisamos cuidar do planeta. Afinal de contas, foi ele que nos permitiu as nossas últimas reencarnações. Porque senão, onde nós poderíamos estar? Em que planeta poderíamos estar? Sabemos que muitos irmãos nossos, que não estão ainda, por enquanto, dignos de viver aqui na Terra, porque dignidade implica em bom comportamento, implica em gratidão. Olha só, quantos de nós aqui de manhã, ao acordar, agradece a Deus por mais um dia? Esperamos que todos nós, não é? Ao acordarmos, o nosso corpo, porque o espírito está acordado o tempo inteiro, o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo físico. Então, diríamos que ao despertar o nosso corpo pela manhã, elevemos o nosso pensamento a Deus e agradeçamos por mais um dia. Se nós agradecemos a Ele pela dádiva da reencarnação, imaginemos então cada dia dessa encarnação. Como nós não devemos ser gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, de até mudar rumos. Há pessoas que mudam mesmo. Às vezes a gente diz, não, mas fulano não pode mudar da noite para o dia. Ninguém muda da água para o vinho. Há pessoas que mudam mesmo. Há pessoas que conseguem, porque têm coragem, são extremamente corajosos. Muito embora nós saibamos que é raro de acontecer, mas acontece. Porque na humanidade existem muitas pessoas que estão aqui já muito conscientes dos compromissos assumidos, meus irmãos. Quem tem uma preocupação maior com a espiritualização entra muito mais em contato com esses compromissos do que quem vive uma vida dissoluta. Quem acha que a vida é só essa aqui mesmo, morreu, acabou. Terminou, fechou os olhos, desencarnou, pronto, acabou. Lá no mundo espiritual está cheio de gente dormindo, sabe por quê? Porque quando estava aqui, acreditava que depois da vida não havia mais nada. Estão lá na espiritualidade, parecendo múmias, dormindo, precisando que os nossos irmãos espirituais, os benfeitores, estejam lá apostos, tentando acordá-los para que eles prossigam. Porque nada é vão no universo. Nada é inútil no universo. Deus colocou utilidade em tudo. Deus coloca a vida em tudo. E nós precisamos ser dignos disso aí. Então, aqueles que dormem na espiritualidade são os materialistas. Aqueles nossos irmãos que não levaram em consideração, quando estavam encarnados, a sua espiritualização. Mas a Terra mudou muito, vejam bem. Hoje a gente tem um zilhão de religiões espalhadas. Eu vi um dia um nome de uma igreja que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto um nome assim. O nome da igreja é Azeite na Candeia.
são as tentativas que as pessoas usam para chamar a atenção dos adeptos. Quem sabe vai alguém passando, né, na calçada, uma pessoa que não tem religião, não tem nada. É uma pessoa que está alheia a essa questão da espiritualização. Aí vai passando na calçada e vê, oxe, que nome, né? Eu vou entrar aí para ver o que acontece. Vai que de repente ele se identifica com o trabalho. Olha que coisa boa. Se existem muitas igrejas na Terra, é um bom sinal. É um sinal de que a humanidade se preocupa com a espiritualização. É uma das características dos planetas de regeneração, daqueles que estão de provas e expiações passando para a regeneração, que é o nosso caso. Então, as religiões são muito bem-vindas no planeta Terra. Houve um tempo que os países, os lugares, só tinham uma religião. E quem não era daquela religião era considerado herege. E qualquer vacilo que a pessoa desse poderia ser condenada. Imaginemos que naquela época, na Idade Média, nem os óculos a gente podia usar. Imagine, hoje a gente usa óculos de tudo que é modelo, azul, amarelo, vermelho. A gente usa lentes de contato. Na Idade Média, quem usava óculos poderia ser queimado na fogueira, porque era uma coisa antinatural sobre algo natural. E que, portanto, e como aumentava o tamanho, era considerado bruxaria, feitiçaria. As mulheres que usavam salto alto poderiam ser consideradas como bruxas. Imagine hoje, a gente adora salto, olha o meu. Imagina naquela época a gente não poder usar salto, porque poderíamos ser queimadas como bruxas. Vejam o tamanho da ignorância. Hoje, nós olhamos para trás, quando sabemos dessas coisas, até damos risada. Mas era algo muito sério, alguém podia morrer por causa disso. Então, nós já avançamos em muito as várias questões da aceitação do que o outro tem para nos mostrar. A liberdade de expressão já é uma realidade hoje. Então, nós não podemos condenar nem A, nem B, nem C por isso. Mas houve um tempo, inclusive aqui no Brasil, que o Brasil era um país que só tinha uma religião. E aqueles que professavam outras religiões eram considerados, por exemplo, nós sabemos que aqui houve Inquisição. Aqui em Pernambuco, inclusive, não é? Ali onde eu moro próximo a uma cidade chamada Camaragibe, que já foi um distrito da cidade de São Lourenço, hoje é uma cidade independente. Existem engenhos em Camaragibe que eram engenhos onde se refugiavam judeus escondidos. Vieram para Pernambuco, escondidos da Inquisição da Europa. E aqui foram localizados. Vejam como o mal, ele é pertinaz. Vai atrás. Imaginemos as colônias espirituais, aonde espíritos perversos encarnam, porque Deus dá a eles a chance de uma nova vida, aonde eles possam, com dignidade, serem dignos do sustento, do pão de cada dia, da oportunidade da reencarnação. Mas aqui, em contato com algumas situações da sua vida, eles de repente, é como se eles se lembrassem, tivessem uma regressão de memória espontânea de quem eles realmente são e de quem eles detestam. E a lei de atração junta, porque nós somos atraídos uns pelos outros. Porque esse imã que existe no universo, essa lei de atração, ela nos conclama aos reencontros. E aí esses espíritos conseguem novamente conviver com aqueles que são considerados seus inimigos. Certa feita perguntaram aos espíritos por que Hitler, por exemplo, ele odiava tanto os judeus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos os judeus que vieram para a Terra já conviveram com ele em outras existências. E faziam parte da sua colônia espiritual. Uma colônia espiritual chamada Cruzada. E sabem qual era o símbolo dessa cidade, no seu ministério central? Uma cruz no chão, com as pontas quebradas. E quando esse cidadão chegou aqui, que ele tomou o poder, o símbolo que ele usou do seu exército era uma cruz com as pontas quebradas, a suástica. Então, regressão de memória.
Muitos espíritos que provocam determinados escândalos são aqueles que estão em contato com suas vidas anteriores. Por alguma razão, não é uma lembrança nítida, não é algo que eles se lembrem nitidamente de quem eles são e do que lhes aconteceu, mas é a própria intuição que aflora. Quantos de nós aqui não usa a intuição durante o dia? Porque a intuição é exatamente para nos revelar que nem tudo que nos aconteceu está totalmente esquecido. Às vezes a gente tem medo, por exemplo, de entrar no mar. Tem pessoas que morrem de medo de mar. Alguma coisa lhes diz que é perigoso entrar no mar. A intuição, ela vem e fala. Há pessoas que têm medo de altura, de subir em lugares muito altos. A intuição diz para ela que se ela subir, alguma coisa pode lhe acontecer. Na verdade, são espíritos que se lembram de uma forma imprecisa de alguma coisa que lhes aconteceu no passado. Leiam um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Ele vai contar vários episódios, porque ele, como terapeuta, ele tratou de muitas pessoas que tinham traumas terríveis. E, ao fazer a regressão de memória, porque é uma prática terapêutica para aqueles que procuram, não obrigatória, mas há pessoas que querem saber por que elas têm determinados traumas. E aí, muitas delas revelavam que os medos que elas tinham nesta encarnação, na verdade, eram lembranças intuitivas de algo que lhes aconteceu no passado. Então, Deus nos dá a todos a intuição. Não precisamos realmente nos lembrar de uma forma muito viva, porque reviver é você passar por tudo aquilo de novo. Então, imaginemos se a gente se lembrasse das coisas que nos aconteceram nitidamente. Sofreríamos o tempo todo, porque não foram muitas coisas boas que nos aconteceram. Aconteceram muitas coisas boas também. Mas as coisas ruins poderiam aflorar de uma forma muito mais verdadeira. E aí, ao invés de nos concentrarmos no nosso presente para o nosso futuro, ficaríamos presos ao passado. E o passado, meus irmãos, é como os retrovisores dos nossos automóveis. Temos o retrovisor da esquerda, temos aqui o da direita e temos ainda um aqui dentro do carro. Vez ou outra, nós precisamos olhar nos retrovisores. Olhar o da direita para ver se a gente pode ultrapassar, olhar para o da esquerda se a gente pode vir para cá, ver se não tem ninguém encostadinho na gente, ou se a gente vai encostar em alguém aqui atrás, enfim. Precisamos, ora, de quando em vez, dar uma olhada no passado. Mas é somente para termos mais certeza do caminhar para frente. Porque, na verdade, o automóvel, ele foi criado para ir para frente. Então, a nossa existência é para frente. Não precisamos ficar o tempo todo grudados no passado. Então, para que a gente realmente tenha um empenho muito grande na nossa encarnação, precisamos estar focados na nossa vida presente. Porque, mediante o que fizermos com ela, vai nos acontecer o futuro. Há pessoas que conseguem até vislumbrar o que lhes vai acontecer. São chamados aquelas pessoas que são videntes do futuro, que preveem o futuro. Na verdade, são espíritos tão comprometidos com esse futuro, porque quando nós escolhemos a nossa prova, a nossa expiação, ou sei lá, o nosso destino, nós já escrevemos, de certa forma, tudo que vai nos acontecer. Há espíritos que conseguem dar um pulinho no futuro. Imaginemos que nós fôssemos uns peixinhos, estivéssemos no oceano, no rio. O rio só caminha para frente. E aí, num determinado momento, um dos peixinhos, pudéssemos dar um pulo e acima do rio. Poderíamos ver o que estaria lá na frente, o que estaria nos esperando lá na frente. Aí poderíamos ver o quê? Um tubarão vindo na nossa direção contrária. O que é que nós faríamos? Voltaríamos e olha, corre todo mundo que está vindo o tubarão. Esse seria, a gente vê um futuro, uma premonição. Então, há espíritos que são assim, eles são tão preocupados com o futuro, que quando estão pelo desdobramento do sono, eles vão lá no futuro deles, dar uma olhada no que vai acontecer. Eles se lembram
nitidamente do que eles prescreveram para si no futuro. E aí eles acordam sabendo o dia que vai morrer, sabendo o que vai acontecer, e as pessoas ficam impressionadas. Mas, poxa, como é que ele conseguiu acertar? Acertou em tudo que disse. Há muita coisa errada por aí, pessoas que estão prevendo o futuro, mas é só para ganhar dinheiro. Aquele que realmente faz isso é por uma questão de regressão de memória, de progressão de memória, mas não está interessado em ganhar dinheiro. É alguma coisa que o atinge, impressiona. E então, se ele é uma pessoa educada, do ponto de vista da mediunidade, ele não vai falar. Houve um tempo aí, eu não sei se você se lembra do caso, de que aconteceu aí, surgiu uns boatos e uns médiuns, que a gente fica até a duvidar, não é? Da seriedade dessa mediunidade, que disseram que as cidades litorâneas vão ser todas inundadas. Por exemplo, Recife é uma cidade litorânea, então todos nós que estamos aqui poderíamos morrer afogados. Então, o que tem de gente comprando casa em Gravatá, em Bezerros, né? Porque são cidades mais altas, comprando casa, apartamento. Porque vejam, quem é que foge do seu destino? Se está escrito que nós vamos aqui um dia sermos tragados por um tsunami, por mais que nós tentemos, não vamos conseguir fugir disso. Se escrevemos no nosso destino, não vamos. Então, na verdade, por que a gente ficar se preocupando com algo que pode mudar, minha gente? Porque mesmo nós tendo escrito, que tenhamos escrito no futuro alguma coisa parecida, mas a depender do nosso merecimento, poderemos nem passar por isso. Quantas e quantas foram as pessoas que tiveram suas provas mais difíceis amenizadas por merecimento? Então, nós precisamos ser dignos, merecedores disso aí. Quantas e quantas pessoas ganham de Deus uma moratória da existência porque alguém ora por aquela pessoa, ou que alguém consegue sair de uma situação difícil porque alguém gosta dele, gosta dela, se preocupa. Quem lê os livros de André Luiz, vê os casos aí, os mais diversos. No livro Libertação, por exemplo, estava lá na Cidadela Estranha uma entidade espiritual muito conhecida da humanidade, o antigo Papa Gregório IX, um dos criadores da Inquisição. No entanto, um espírito muito elevado, que tinha sido mãe dele em uma de suas encarnações, pelo muito amor que aquele espírito elevado tinha por aquele espírito recalcitrante do mal, foi pedir que os irmãos ajudassem aquele seu filho, que estava na espiritualidade como criminoso, influenciando pessoas para fazerem o mal. E aí se desloca uma equipe lá do nosso lar para ir nessa Cidadela Estranha tentar ajudar o Gregório. Olha só, quantos e quantos têm o amor de alguém por eles, que mesmo não estando ainda dignos daquele amor, mas o amor vence tudo, vence todas as barreiras. E não obstante a maldade, há muitos espíritos queridos que lutam para que aquela pessoa saia daquela situação, para que ela possa ser realmente digna do amor de Deus. E aí, em saindo daquela situação, ela vai deixar para trás o mal que até então ela era capaz de fazer, ou até sair da ignorância. Cada vez mais que nos esforçamos, é como se Deus levantasse o véu da nossa ignorância aos poucos. Ele vai revelando as coisas mediante o trabalho dos abnegados emissários que ele envia para a terra. Jesus foi um dos que levantou um véu, uma grande parcela desse véu, para todos nós. Hoje nós estamos aqui falando de espiritualidade, falando de vida após a morte, falando disso, falando daquilo, graças a Jesus, que disse que a candeia não podia ficar debaixo do alqueire, ela tinha que ficar acima do velador, para que essa chama, essa luz, pudesse beneficiar muitas pessoas, porque se ela ficar debaixo do alqueire, só quem vai beneficiar é quem se abaixar. Se ela está acima, todos serão beneficiados. Aquele que acende a luz é o primeiro que se ilumina, segundo André Luiz, não é? Então, que nós possamos lutar diariamente para esse mundo melhor que nós queremos, mas esse mundo melhor, ele só vai existir a partir da nossa ação individual, para que a nossa ação individual, ela possa, de certa forma, influenciar no coletivo.
Lembra daquela história do Nando Cordel? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Então, como é que a gente pode amar? Amando. Às vezes a gente diz, eu te amo. A gente fala assim para a pessoa que está do nosso lado, para qualquer que seja o grau de relação que ela tenha com a gente. Eu amo você. Mas será até que ponto esse amor é verdadeiro? Será que esse amor não é um amor extremamente possessivo? Eu amo você, mas você é somente meu, ou somente minha. Ninguém pode chegar perto de você. Então, muitas vezes nós confundimos sentimentos valorosos como o amor com apego, com vontade de ter aquilo, com objeto de desejo, e não com aquele sentimento que liberta, que deixa a pessoa livre. Olha, eu deixo você ir, mas eu vou ligar todo dia para saber como é que você está. Eu deixo você ir, mas você tem que me escrever, você tem que isso, você tem que telefonar. Então, mesmo de longe, você está no controle. Quem ama, não controla. A gente só tem condição de saber se a gente é amado mesmo assim, ou se a gente ama assim. Primeiro porque nós somos almas afins, mas ninguém pertence a ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém, não é verdade? Se a gente está com alguém é porque a gente quer estar. Quando a gente obriga alguém a ficar com a gente, o que acontece? Não vai ser boa essa relação. Não vai ter tranquilidade, não vai ter amorosidade, vai ter sempre o quê? Desconfiança, vai ter sempre um medo, uma insegurança, porque na verdade o ciumento é alguém muito inseguro. Ele não confia em si próprio e nem confia na pessoa. Então, para ele sempre vai haver alguma coisa que vai atrapalhar aquela relação. Às vezes, a gente nem é digno daquela relação, mas Deus nos deu aquela oportunidade de estarmos com aquela pessoa do nosso lado, porque ela, na verdade, é um grande benfeitor encarnado que vai nos ajudar a sairmos de situações de muita dificuldade, mas nem sempre nós compreendemos dessa maneira. Achamos que aquela pessoa é nossa propriedade e que, portanto, ninguém pode mais ter ação sobre ela. Então, meus irmãos, precisamos já começar a pensar nesse nosso desapego, inclusive, para essas coisas. Imaginemos quantos e quantos espíritos estão do outro lado da vida sem nem sequer terem noção de que estão desencarnados. Quantas e quantas pessoas estão desencarnando nesse momento, sem nenhuma noção de espiritualização. Como é importante o trabalho que a gente faz nas casas espíritas, como é importante o trabalho que as igrejas possam estar fazendo, todas elas, com relação a essa questão do desapego às coisas materiais. Não que elas sejam ruins, nada disso, muito pelo contrário. Elas são também objeto de progresso do espírito. Mas há pessoas, muitas vezes, nós próprios, em outras encarnações, colocamos todas as nossas forças, as nossas energias em apenas amealhar, mas não em saber compartilhar. Então, quanto mais se compartilha, mais pessoas são beneficiadas. Eu me lembro, houve um tempo na minha empresa, antes de eu me aposentar, quando eu comecei nela, há 30 e tantos anos atrás, que aqueles que tinham conhecimento eram os poderosos da empresa. Então, eles tinham mesas melhores, eles tinham mais material para trabalhar, e quando eles entravam de férias, era um Deus nos acuda. Meu Deus, fulano ou fulana vão entrar de férias. Quem ia ficar, que ia ficar responsável em continuar aquele trabalho, ficava com a mão na cabeça, porque se alguma coisa acontecesse naquela ausência, aquelas pessoas, coitadas, poderiam até pagar por uma coisa que elas não tinham culpa, porque o pulo do gato, ou as informações, eles não davam, guardavam com eles, como se fossem os donos da informação, porque tinham mais experiência. Então havia esse egoísmo, essa ganância. E aí, hoje não. O que acontece hoje? Graças à tecnologia da informação, ninguém é mais dono de informação nenhuma. Qualquer um de nós, querendo saber as coisas, a gente pode saber, é só entrar na internet. É só procurar no Google, não é? Uma vez, um rapaz estava orando e disse assim, meu Deus, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí uma voz disse assim, você já perguntou ao Google, meu filho? Hoje em dia, não é mais dono de nada. Todo mundo
Pode ter a informação que quiser. Graças a Deus acabou esse negócio do império, né? Do imperialismo, daqueles que são os donos disso, os donos daquilo. Na verdade, meus irmãos, todo mundo merece respeito. Todo mundo merece uma vida digna. Os idosos merecem ser respeitados. Os jovens merecem ser respeitados. As crianças merecem ser respeitadas. Todos, indistintamente, todos nós merecemos ser respeitados. E a dignidade, ela passa pelo respeito, pela atenção que nós precisamos ter uns com os outros. Se queremos ser dignos do salário que nós vamos receber, precisamos merecer, precisamos fazer por onde haja esse merecimento. Se queremos ser felizes, precisamos merecer ser felizes. E como ser feliz sozinho? Quem pode ser feliz sozinho? Ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos ser felizes e precisamos que as pessoas saibam da nossa felicidade. E para que as pessoas saibam da nossa felicidade, nós precisamos estar em contato com elas. Então, que nós possamos ser felizes, mas felizes verdadeiramente, compartilhando, dividindo, multiplicando, somando, e não diminuindo, sendo, digamos assim, preconceituosos. Hoje ainda, muito embora a nossa civilização seja considerada como avançada, mas ainda imperam o egoísmo, o orgulho, a cupidez. O que é a cupidez? A gente está vendo a cupidez por aí. Pessoas ambiciosas, gananciosas, querendo ter riquezas a troco de qualquer coisa, porque estão esquecidas que são espíritos imortais e que a lei de Deus está escrita em suas consciências. Então, quanto mais nós busquemos colocar dignidade, certeza, colocarmos respeito, porque Jesus nos lembrava essa questão do respeito muito nitidamente em todas as suas lições. Precisamos merecer aquilo que nós todos os dias recebemos de Deus, a dádiva da natureza, a beleza do céu, a beleza da lua, a beleza de tudo. Devemos fazer por merecer tudo isso. E muito embora ainda não estejamos nesse patamar de merecimento, mas Deus nos dá mesmo assim. Para a gente encerrar, vocês se lembram de uma parábola que Jesus contou? Que havia um homem que tinha 2 filhos. E aí um deles, o mais novo, disse: meu pai, eu quero sair pelo mundo. Portanto, eu quero que o senhor me dê a parte que me cabe na herança. O pai deu. Interessante. O pai deu. Pegou a herança e deu. Toma, meu filho. O pai deu porque queria que o filho quebrasse a cara? Absolutamente. Ele queria que o seu filho adquirisse experiência. E aí foi esse jovem pelo mundo afora, gastou o dinheiro todinho, gastou tudo. Até que chegou no momento que ele não tinha mais dinheiro nenhum. Nem o que comer ele tinha. E ele tinha que comer porque ele foi ajudar um pastor de porcos a cuidar dos porcos. Então, quando o homem colocava lá a lavagem dos porcos, ele aproveitava e comia um pouquinho também, porque nem comida ele tinha, não tinha mais nem dinheiro. E aí ele pensou: mas meu Deus, né? Eu aqui, passando por essa miséria, por essa privação, e está lá na minha casa, meu outro irmão, os empregados do meu pai, comendo do bom e do melhor, e eu aqui. Humildou-se e voltou. Chegou lá, o pai ficou chateado porque ele voltou? Não, foi muito feliz e mandou fazer uma festa para receber aquele filho de volta. E aí o outro irmão, que ficou o tempo todo com o pai, achou que o pai foi injusto. Mas meu pai, eu estava aqui o tempo todo, nunca abandonei o senhor. No entanto, o senhor não mandou matar nenhum animal para fazer uma festa para mim. Não fez nenhuma festa pelo fato de eu ter ficado com o senhor o tempo todo. E aí o pai disse: meu filho, ao invés de tristeza, devemos nos alegrar, porque o nosso querido voltou. Assim é Deus, porque na verdade esse pai que Jesus fala aí é Deus. E o filho que voltou
somos nós, os teimosos, os recalcitrantes, mas que merecemos de Deus todo o amor que Ele tem. E tudo que a gente pedir, Ele vai conceder, de um jeito ou de outro. Às vezes a gente acha até que Ele nem dá, mas Ele dá. A gente é que tem uma visão meio torta e não percebe, mas Deus nos dá tudo que nós precisamos. Só o que falta é sermos merecedores, mas o mérito vem mediante o nosso esforço por dominar nossas más tendências e as nossas más inclinações. E cada vez que nós façamos isso com mais certeza, com mais coragem, mais seremos dignos e merecedores de todo esse bem, de todas essas dádivas que Deus nos concede. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Obrigada.